Cara comunidade, com grande alegria que nós nos reunimos em torno da palavra de Deus e do altar do Senhor para celebrar esse dia de Pentecostes. Pentecostes era uma das festas judias do Antigo Testamento. Eram as três grandes festas: Páscoa, Pentecostes e a festa das tendas. Basicamente, o nosso Senhor, ele renovou a festa da Páscoa e a festa de Pentecostes. A festa da Páscoa no Antigo Testamento era a festa que marcava a libertação do povo no Egito. E Pentecostes era a festa que celebrava Moisés quando recebeu as tábuas da lei no Monte Sinai. Então, nosso Senhor renovou a Páscoa, se apresentando como Cordeiro de Deus, e o Espírito Santo, no dia de Pentecostes, veio inscrever a lei de Deus em nossos corações. Não mais tábuas da lei em pedra, fora do nosso ser, mas uma orientação, uma lei de Deus colocada dentro do nosso próprio ser. Essa festa de Pentecostes, então, nós temos a narrativa no texto dos Atos dos Apóstolos, como ela aconteceu após a morte e ressurreição do Senhor. As indicações que eu vou dar aqui é sobre as visões que a beata Ana Catarina Ermerich teve sobre estes fatos. Queria fazer aqui um pouco a defesa, porque que eu cito tanto a beata. Eu estou citando basicamente as visões da beata desde o advento e o período do Natal, para quem tem estado atento. E na Quaresma e também durante a Semana Santa, falei longamente sobre as visões dela sobre a Semana Santa. A beata Ana Catarina Ermerich é alemã, viveu em 784 e 1834. E ela passou, a história dela é uma história muito particular. Foi uma freira estigmatizada e por um tempo da vida ela não se alimentava com nada, a não ser com a Eucaristia. Para nós já é algo muito surpreendente que a pessoa consiga se manter viva sem se alimentar de outras coisas, a não ser da Eucaristia. Nós percebemos pela situação de vida, de santidade e mística desta freira, dons muito particulares e especiais que ela recebeu de Deus, que não foram dons reservados apenas para o seu ser, mas que serve ainda e serviu para a edificação da igreja. Beata, então, Ana Catarina, ela teve várias visões sobre a vida de Nosso Senhor, não só sobre a vida de Nosso Senhor, mas sobre também fatos que aconteceram no Antigo Testamento. Uma das grandes provas que as visões dela são realmente visões verdadeiras é porque ela teve uma visão, ela teve visões de onde Nossa Senhora viveu em Éfeso. Porque depois que Nosso Senhor morreu e ressuscitou, e que foi Nossa Senhora habitar com João, João se deslocou para Éfeso, uma cidade grega, e levou Nossa Senhora para lá. Ninguém sabia onde era a casa de Nossa Senhora. E pelas visões que ela teve, sem nunca ter pisado lá na Grécia, ela teve a visão e localizou o local para que as pessoas pudessem encontrar a casa, e os arqueólogos a encontraram. Encontraram várias descrições sobre essa casa de Nossa Senhora em Éfeso. Inclusive, quem depois tiver curiosidade, pode acessar na internet Casa de Nossa Senhora em Éfeso, que vocês vão ver que se tornou um grande local de peregrinação. Mas essa casa não era localizada antes das visões da Beata. É uma das grandes coisas assim que demonstram que, de fato, as visões dela tinham a sua autenticidade e veradicidade. Nós não somos necessariamente obrigados a aceitar visões de um místico ou de outro. O que é importante para nós é a gente acolher aquilo que está dito na palavra de Deus. Mas nós sabemos que a palavra de Deus ela é muito resumida, diante de tantos fatos que aconteceram. São indicações principais
daquilo que nós precisamos acreditar. Mas esta vida de espiritualidade e essa vida dos místicos nos ajuda também na igreja. Eu sou de uma área da teologia que é chamada teologia moral, e a teologia moral no mundo, ela procura se aproximar muito da mística, porque foi dito e é dito que a teologia se tornou muito racionalista. A teologia moral, ela veio de uma linha mística que depois foi ficando cada vez mais racional e ficou muito seca. Então, um dos grandes desafios hoje da teologia moral da minha área, e nós poderíamos dizer da teologia em geral, seria de se aproximar da mística, dessa vida dos santos. E a própria psicologia, ela defende, tem psicólogos, não é toda a psicologia que defende os santos. Existe uma área da psicologia que fala de pessoas auto-atualizadas. O que seriam essas pessoas auto-atualizadas? Uma pessoa ela mesma, atualizada, com o seu tempo e com o seu espaço, com sua história. É importante que nós sejamos pessoas que tenhamos bem essas coordenadas na nossa vida, que nós saibamos viver bem o tempo em que nós estamos e no lugar que nós estamos. Quem sabe se nós desejaremos viver outro tempo ou em outro lugar, mas é importante que a gente saiba viver no tempo que nós estamos e no lugar que a providência de Deus nos colocou. Pois uma linha de psicologia que fala sobre essa questão da autoatualização, diz que os santos são aquelas pessoas mais autoatualizadas que existiram. São as pessoas que mais souberam conviver com o seu tempo e com o seu espaço. Então nós temos sim muito a aprender com os santos da igreja e com esses místicos. Também para nós é um pouco incógnito esse mistério de uma beata, de uma santa, que é transportada ao passado e que vê tantas e tantas cenas e nos joga assim, como se nós estivéssemos vendo a coisa real, porque eu lendo o livro da beata, Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus, é como se nós fôssemos transportados àquele momento que tudo acontecia. Inclusive, nas visões que ela teve do Getsêmani, do sofrimento do Senhor no Getsêmani, nosso Senhor fala para ela: você só consegue suportar, ver o meu sofrimento, porque eu estou lhe dando uma graça especial para isso. Mas ninguém tinha chegado até aqui nesse local. Então a beata teve muitas visões muito ricas e especiais, e queria compartilhar com vocês aquilo que ela teve da visão de Pentecostes, que é muito especial. Ela diz então, ela fala sobre as aparições do Senhor após a sua ressurreição e manifestação para os discípulos. Nessas manifestações do Senhor ressuscitado, ela comunica que a primeira pessoa que o Senhor apareceu ressuscitado foi para a Santa Mãe de Deus, para sua mãe, mesmo antes de Maria Madalena, apesar disso não estar registrado nos evangelhos. Mas nosso Senhor tem diversas aparições, tanto para os discípulos como para Nossa Senhora. E que Nossa Senhora, ela recebe diversas vezes por parte dos discípulos a Santa Eucaristia, no cenáculo. Em alguns momentos, ela vê Nossa Senhora no cenáculo com os discípulos, ela recebendo a Eucaristia, e quando ela está recebendo a Eucaristia, nosso Senhor aparece para ela, mas apenas ela que vê. Dentro dessas aparições, então, que nosso Senhor vai fazendo para a Santa Mãe, para a sua Santa Mãe, para a nossa Mãe, nosso Senhor também tem aparições no quarto da Virgem Maria. Ao longo desse tempo das aparições, da ascensão para Pentecostes, os discípulos São João e São Pedro falam para os discípulos sobre a presença de Nossa Senhora dentro da igreja. São João revela para os outros apóstolos qual o papel da Virgem Maria dentro da comunidade cristã. E São Pedro fala para os outros discípulos, segundo a Beata,
suas visões, qual era o papel da Virgem Mãe dentro da igreja, de consolação, de conselheira, de mestra, a tal ponto que após as palavras dos discípulos de João e de Pedro sobre o papel da Virgem Maria na comunidade, que é dito por ela que aquelas palavras de São João e de São Pedro foram revelações diretas de Nosso Senhor para os dois apóstolos, para comunicar aos outros discípulos. A partir daquele momento, então, Nossa Senhora, que ficava um pouco mais ao lado dos discípulos nas reuniões, Nossa Senhora passa a ocupar o lugar do centro das reuniões. Os discípulos ficam em círculo e ela no meio. E ela, nas visões que ela vai tendo dentro desse local que Nossa Senhora ocupa no centro dos discípulos, ela entende e vai percebendo que Nossa Senhora também é como uma cabeça, ou a cabeça da comunidade cristã. Ela vai ter um papel importantíssimo dentro da comunidade. A tal ponto que, quando acontece Pentecostes, o Espírito Santo vai descer sobre os discípulos. Após esse momento, São Pedro envia 5 apóstolos para ir pregar para os peregrinos que estavam ao lado da piscina de Betsaida, que era um local bastante amplo, cheio de peregrinos. E quando esses discípulos são ordenados por São Pedro, porque São Pedro e São João, segundo as visões dela, são ordenados por Nosso Senhor como sacerdotes. E só após o dia de Pentecostes é que São João e São Pedro vai ordenar os outros discípulos também como sacerdotes. Quando São Pedro envia esses discípulos para pregar para os peregrinos de Betsaida, da piscina de Betsaida, eles vão pedir a bênção também a Nossa Senhora e pedem a bênção de joelhos. Porque até então, antes da orientação e da palavra de São Pedro e de São João sobre o papel de Nossa Senhora, eles pediam a bênção à Virgem Maria de pé. Mas a partir dessa orientação, eles passaram a pedir a bênção à Virgem Mãe de joelhos. Também depois dessas orientações que São Pedro e São João deram à comunidade cristã sobre o papel da Virgem Maria, um dia, então, à noite, Nossa Senhora está no seu quarto em oração e seu filho, Nosso Senhor, aparece para ela e revela para Nossa Senhora muitas coisas da sua missão. Vai dizer, então, que ela vai ser a protetora da igreja, que ela vai ser como a mãe, de fato, dos discípulos e que ela vai ter poder sobre a igreja na missão da igreja. Então, Nosso Senhor, uma noite lá, conversa longamente com a Virgem Mãe, com sua mãe, com Nossa Senhora sobre o papel que ela vai ter na igreja. Nosso Senhor se retira, ela se recolhe em silêncio e dorme. No dia que então foi o dia de Pentecostes, já a posição de Nossa Senhora dentro da comunidade cristã não era apenas assim a mãe que era do mestre, mas ela já ocupava um local central, como a mãe mesmo, que poderíamos dizer, dos discípulos e da igreja. No dia então de Pentecostes, muitos peregrinos chegaram em Jerusalém, porque era festa que os judeus vinham de diversos lugares e comemorar em Jerusalém. Acontece, segundo Beata, que tinha acontecido a Páscoa, e muitos peregrinos já tinham ido celebrar a Páscoa em Jerusalém. E não tinha condições para muitos que habitavam distante de retornar para os seus lugares e voltar depois para Jerusalém na festa de Pentecostes. Então muitos preferiram ficar logo, estender o tempo até esperar Pentecostes para celebrar em Jerusalém. E muitos ficaram então acomodados em torno da piscina de Betsaida, que é um local em volta bastante espaçoso. Então, esses peregrinos que ficaram já em Jerusalém,
eles foram tendo muito contato com os discípulos sobre os testemunhos dele, do Senhor ressuscitado. E muitos daqueles que ficaram em Jerusalém e que ficaram tendo contato com os discípulos, acabaram como que aceitando nosso Senhor como Messias. No dia de Pentecostes, eles estavam então em oração, a comunidade, os discípulos, os apóstolos, com as santas mulheres e com Nossa Senhora, estavam no cenáculo em oração fervorosa, suplicando o Espírito Santo. Nas visões da Beata, eles estavam com os braços cruzados sobre o peito, em profundo silêncio. E quando foi por volta das 3 horas da madrugada, uma nuvem foi se formando, luminosa, sobre o monte do Getsêmani. O cenáculo é em Jerusalém, o Getsêmani é uma outra montanha que fica de frente para Jerusalém, que é o Monte Sião, que é aquele local onde o Senhor orava. Então, na visão dela, uma nuvem luminosa, que nós podemos lembrar aqui, aquela nuvem luminosa que apareceu na transfiguração do Monte Tabor, uma nuvem luminosa foi se formando sobre o monte do Getsêmani. E disse que quando foi passando o tempo mais, essa nuvem luminosa ia ficando mais luminosa e tomando como a forma de um globo. E a natureza em volta estava toda como que exuberante e balançando. A natureza estava toda muito bela, um vento muito suave, rodando pela cidade. Então, essa nuvem luminosa, ela foi se aproximando do Monte Sião, foi se aproximando de Jerusalém. E quando ela foi se aproximando de Jerusalém, era como se fosse um trovão que fosse acontecendo. Mas ela dizia que não era um trovão, não era um som de trovão, era como o som de um ruído. Então essa nuvem vai avançando e essa nuvem se coloca sobre o cenáculo. E quando se coloca sobre o cenáculo, na visão dela, é como se o teto, os discípulos pudessem ver aquela nuvem. Aquela nuvem, então, ela vai se desmanchando sobre os discípulos em forma de 7 raios, de 7 chamas que vão se entrecruzando. E ela diz que tem uma forma de um fogo que vai penetrando os discípulos, a Santa Mãe de Deus, e a língua dos discípulos fica como que em chamas. E quando acontece aquilo, aquela situação mesmo, existe um grande ruído que chama a atenção de todos os moradores da cidade, porque era de madrugada. Naquele momento, então, os discípulos, as mulheres que lá estavam, ficaram numa efusão, numa alegria muito profunda, se abraçavam, choravam de alegria, pois está experimentando aquela alegria celestial em seus corações. Foi dito que a única que se manteve mesmo mais tranquila, serena e calma que poderia ser Nossa Senhora. E quando os discípulos receberam aquela efusão do Espírito Santo, eles começaram a se perguntar o que é que eles estavam fazendo ali, escondidos, presos, porque aquela chama que ardia em suas línguas era como que, vamos dizer, um fogo, uma força que os levava a pregar a palavra de Deus. Também é dito que por onde essa nuvem foi passando, e essa nuvem foi passando também pelos peregrinos que estavam acampados em torno da piscina de Betsaida, eles experimentaram também quem estava aberto, não todos. Aqueles que acreditaram, eles receberam também a efusão do Espírito Santo e de Pentecostes, por onde aquela nuvem foi passando. Então, ela termina as visões dela, para as mulheres que gostam de saber de roupa, não é? Ela termina a visão dizendo qual era a roupa que Nossa Senhora estava usando naquele dia de Pentecostes. Ela dizia que Nossa Senhora estava
com um grande manto, uma roupa branca, uma túnica branca, com um manto, com um véu que cobria a sua cabeça, que caía sobre os ombros e ia quase aos pés, amarelo, que tinha uma fita na cabeça azul, com bordados, presa com um véu transparente, que nós poderíamos, quem sabe, comparar com organza. Então, ela apresenta todos esses detalhes. Dentro dessa visão da Beata, que é maravilhosa, sobre o dia de Pentecostes, quem depois tiver mais interesse, adquire o livro e vai ler como é que ela narra mesmo, que são detalhes muito belos. Eu achei muito maravilhoso muito maravilhosa essa visão que ela diz que no dia de Pentecostes essa nuvem se formou, primeiro uma nuvem luminosa se formou sobre o monte do Getsêmani e foi avançando até o cenáculo onde estavam os discípulos, os apóstolos e Nossa Senhora. E nesse dia de Pentecostes nós pedimos esta graça de Deus, que aquela nuvem luminosa de Pentecostes, ela se aproxime de nós aqui, que ela tome de conta de cada um de nós que estamos nessa igreja, que essa nuvem luminosa também passe pela nossa família, pelos lugares onde vivemos, nos hospitais, nos presídios, nos lugares onde tem as pessoas mais sofridas, que essa nuvem luminosa passe pela igreja, passe pela humanidade inteira e comunique de fato a grande alegria que Deus veio nos trazer por causa da vitória do Cristo sobre a morte do Senhor ressuscitado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.